Fala, missionário. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fala Missionário. Estamos com um episódio novo, vai estar bem especial. Estamos com uma temática bem especial, mas eu falo já já. Antes, né, para falar um pouquinho sobre o podcast, talvez é a primeira vez que você está passando por aqui, é o primeiro episódio que você está assistindo. Com certeza vai dar um gostinho de quero mais e você vai assistir todos os outros da playlist. Tem uma playlist maravilhosa esperando por você no canal do Verbo da Vida, do Ministério Verbo da Vida. Então vai lá, corre, assiste o podcast Fala Missionário, assiste o Verbo Online. Gente, pega o conteúdo que tem nesse canal e bota da tua diária, faz o teu devocional deles, porque tem muito conteúdo para edificar mesmo a nossa vida e nos mantermos conectados. Mas o Fala Missionário, ele tem a proposta mesmo de trazermos essas discussões a respeito do mundo missionário, do mundo de missões, que é o nosso mundo como igreja. Não é para aqueles que vão para o campo missionário, mas é para todos nós, cristãos, que temos a grande comissão como encargo para que nós possamos levar o evangelho por todas as nações. E esse também é uma visão nossa, é uma visão do Ministério Verbo da Vida. Então, a visão sua, com certeza, se faz parte das nossas igrejas, de irmos por todo mundo. Deus falou para o pastor Bud a respeito do Verbo da Vida e por todas as nações. Então, nós temos essa comissão também como nosso encargo. E é um encargo maravilhoso, é um privilégio, na verdade, podermos servirmos ao Senhor com a grande comissão. E falando um pouquinho, né, podcast Fala Missionário, com esse propósito de te trazer mais conhecimento, trazermos discussões a respeito do campo missionário. Então você vai ver os nossos missionários passando por aqui, você vai ver pessoas das nossas escolas, os nossos diretores aqui da escola, né? Muita gente mesmo que tem crescido e tem vivido, tem amadurecido a respeito da visão missionária, passando por aqui para compartilhar um pouquinho dessa visão com vocês. Então, estejam mais do que convidados para acompanhar o podcast. Ele tem acontecido a cada 15 dias. Então, você vai poder, sexta-feira, já marca no seu reloginho, né, na sexta-feira, para você ir lá, já procurar ficar ligado no canal, ativa o sininho, compartilha, envia esse link para todo mundo e, com certeza, a gente vai poder fazer muito pelas nações à medida que a gente vai se conectando. Então, fica conectado com a gente e vamos começar. Nós queremos apresentar, né, o primeiro Jane, né? Diz um aí, Jane, pelo amor de Deus, eu tô falando. Eu tô aqui, ó. Tava esperando o meu momento. Olá, gente, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do podcast. Hoje vai ser maravilhoso, nós estamos com um casal aqui e vamos apresentá-los para vocês. Mas antes, vamos ligar o cronômetro, né, Lari? Vamos? Vamos ligar depois, pra gente poder revelar o casal depois? Ah, ok. Estamos testando. A gente tá mudando aqui, gente. Mudou tudo, tá tudo diferente agora, então vamos acostumar. Antes a gente tava revelando o pessoal antes, mas a gente quer fazer surpresa mesmo. Por quê? Nós queremos trazer um casal maravilhoso. Eles são daqui da nossa igreja sede, aqui em Campina Grande, e eles serviram por muitos anos, né? Ele em 2016, ela em 2017, estiveram, né, pisaram no sertão a primeira vez. E a gente vai falar, o tema desse podcast é os segmentos menos evangelizados do Brasil. E a gente vai falar sobre os sertanejos hoje, com um casal super experimentado em Deus, na vida mesmo, no trabalho que desenvolveram, no campo, né, nesse campo tão vasto, nesse campo tão necessário de receber mesmo da palavra, que é o campo sertanejo. E nós queremos trazê-los aqui, Jonatas e Débora. Olá, apresentem-se, por favor, para as pessoas conhecerem vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Débora. Eu sou Jonatas. É uma honra estarmos aqui. Espero que a gente possa ter uma conversa aí bem legal sobre esse povo que tem sido alcançado, né, pela palavra e tem gerado aí grandes frutos e tem sido alcançado, graças a Deus. É verdade, a gente tem realmente mergulhado, né, em meio a esse povo desde 2016 e estávamos até um pouco tempo atrás, né, bem imerso mesmo em meio a eles, e é incrível ver aquilo que Deus tem feito, né, aquilo que Deus tem feito a cada ano, tanto de gente que Deus tem trazido de várias partes do Brasil e do mundo para poder alcançar o povo sertanejo. Para a gente foi e é um privilégio, né, poder amar esse povo e fazer parte daquilo que Deus tem feito.
É muito bom. Eu vou para minha colinha aqui, porque a gente tem alguns dados para passar, mas é interessante, né? Quando a gente estuda um pouquinho de missões, a gente fala, e eu vou ligar o cronômetro, gente, desculpa. Agora sim. Agora sim, cronômetro no ar. 60 minutos a partir de agora. Mas quando a gente fala mesmo, né, sobre o Brasil, nosso Brasil é enorme. Né? Então, tem países que são o tamanho de alguns dos nossos estados, e a gente tem uma diversidade cultural muito grande aqui. Né? Quando a gente fala de missões transculturais, fica talvez mais claro, mas quando a gente, né, vem para o Brasil, tem muitas áreas que precisam a gente ganhar o nosso olhar como igreja. Né? E o povo sertanejo mesmo, né, é um segmento, né, social e cultural também do nosso país, mas que tem aspectos bem peculiares, né, bem diferente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas apresentando eles, né, eles têm aspectos bem peculiares mesmo, né? São 15 milhões de habitantes, né, 0,1% de crentes. Então a gente tem aí mais de 10 comunidades rurais sem a presença de uma igreja evangélica. Então olha só, né, um dado tão importante para a gente ter atenção. É o nosso povo, né? É o nosso Brasil, são as nossas pessoas que precisam conhecer a verdade do Evangelho também. Né? E a gente tem essa zona mesmo, essas áreas rurais, né, onde boa parte dos nossos sertanejos ficam, né, onde a maioria dos sertanejos ficam em áreas rurais. A gente tem ainda com essa necessidade de serem alcançados, e isso fala muito para a igreja, né? Isso fala muito para a gente. É verdade. E aí, como vocês têm essa experiência, né, com os sertanejos, a gente queria saber como é que surgiu no coração de vocês mesmo o povo sertanejo, essa necessidade de alcançá-los, né? Como o Lari falou, a gente eles fazem parte dos segmentos menos evangelizados. E principalmente na região ali mais rural, a gente vê uma dificuldade também de acesso e até de chegada do evangelho para eles. Para quem não sabe, eu sou sertaneja. Não sabia. Olha aí. Eu nasci alcançada, glória a Deus. A palavra da fé chegou na África e chegou lá no meu sertão. Eu sou de Arco Verde, Pernambuco, né? Mas a cidade onde eu morava já fazia parte ali do Agreste, mas foi em Arco Verde que eu realmente fui alcançada, né? Então, sou de Arco Verde, que é portal do sertão pernambucano. Então, tive algumas experiências com o meu povo, né? O povo sertanejo, e vejo mesmo a necessidade da evangelização. Então, como nasceu no coração de vocês mesmo ir para esse povo? Eu vou começar porque o meu foi antes dela. Mas... em 2015, eu vi uma publicação, estava no Instagram, e eu vi uma publicação de Juliano Son, né, que é cantor e pastor hoje da Igreja Livres. E eu vi um movimento, né? O pessoal tudo de amarelo, aquela coisa. E quando eu vi aquilo dali, eu disse, rapaz, vou ver mais sobre isso. Eu vi que era o Impacto Sertão Livre, que já estava acontecendo, eu acho que na 5ª edição, era 4ª edição, coisa assim. E quando eu vi aquilo, meu coração se voltou para aquela missão, né? Para aquela programação ali. Eu disse, rapaz, na época eu estava cursando matemática e evangelizando no Lado Garoto, que é como é que eu posso falar? FEBEM. É parecido com a FEBEM aqui de Campina Grande, né? E era numa quarta-feira, e ali eu parecia que estava lá na Antiga Aliança. Eu disse, Senhor, se é para eu ir para esse negócio, me dá um sinal. Joga um algodão, né? Faz alguma coisa aí. Eu pedi um sinal ao Senhor. Aleluia. E aí, isso foi na quarta. Quando foi na sexta-feira, eu fui pro Lado Garoto. A gente passava o dia todo lá evangelizando. E uma das meninas que estava comigo, ela disse, Jonatas, tu dá aula de matemática, né? E ela disse, aí eu disse, dou. Ela disse, então, eu tenho emprego pra tu. Tu quer? E na hora eu me lembrei da oração do sinal. Eu disse, olha só, é pra eu ir pra esse negócio. Eu disse que era pra começar quando? Ela disse, segunda-feira. Eu disse, então, vamos embora. Eu tinha o desejo, né, de ser mestre, na verdade, doutor em matemática, para poder dar aula em universidade e sustentar missionários no campo. E fazer viagens, né, assim, em meio às férias. Esse era o meu desejo, mas não o do Senhor. E aí eu juntei o dinheiro, fui em janeiro de 2016.
Quando a gente chegou lá, tudo acontecendo, uma cidade pequenininha chamada Capitão Gervásio de Oliveira, também no sul do Piauí, uma cidade bem pobre também, sem água, caminhão-pipa, né? E mais que isso, lá não tinha água nem encanada nas casas, assim. Em algumas cidades tem água da cisterna e água só encanada. Lá não, lá a gente tinha que encher a caixa d'água e ir pegando no balde, né? Para todas as necessidades. Foi quase o tempo de Abraão, né? Vai no poço, pega o balde. Banho de cuia. Banho de cuia. E aí, quando foi no quarto dia, deu uma chuva muito forte lá e a gente não conseguiu sair para evangelizar nem nas casas, nem nas comunidades, né? Na parte rural. Então a gente foi todo mundo para a igreja, para um tempo de louvor e adoração, e lá o pastor chamou: quem tem missões no coração, vem aqui na frente que eu quero orar por vocês. E eu fui, né? E fui. Quando chegou lá, Deus falou muito forte no meu coração, né? Você não vai ser o que vai enviar, você vai ser o enviado. E não vai ser através da matemática, vai ser através da música. E aquilo foi muito forte no meu coração. E no outro dia a gente foi para a comunidade, porque a minha equipe ficou numa comunidade específica durante os 10 dias. E quando cheguei naquela comunidade, eu vi a alegria das crianças com coisa muito pequena, assim. A gente tava... As balinhas muito ruins. Meu Deus, era muito ruim aquelas balinhas. As crianças, maior alegria em receber aquilo. E eu cheguei lá, encontrei um pandeirista. Eu já peguei o violão, fui tocar com ele. E aquela coisa toda, e aquele dali foi segurando meu coração, né? Ao povo mesmo, assim. Eu disse, rapaz, e eu comecei a orar por aquilo dali. E isso foi em janeiro. Fevereiro para março começou a aula da Escola de Ministros, né? Que eu voltei para cá fazer a Escola de Ministros. E nos primeiros dias da Escola de Ministros, um rapaz chegou para mim, não me conhecia, disse: rapaz, tem algo da parte de Deus para te falar. Você não vai ser o que vai enviar, você vai ser um enviado, e não vai ser através da matemática, vai ser através da música. Eu disse: eita, 2 vezes. Pra você que queria o sinal, 2. E aí não acabou por aí, porque 2 meses depois a gente tava dando uma conferência e uma pessoa vai e diz: cadê o galego? Que o pessoal não fala, cadê o galego? Estou aqui, vem cá. E disse: eu tenho algo para te falar. Eu fui o que essa pessoa falou? A mesma coisa. Você não vai ser o que vai enviar, você vai ser um enviado, e não vai ser através da matemática, vai ser através da música. Aí, 3 vezes para testificação, a gente ensina isso. Isso mesmo. O sinal lá, né? O sinal veio. E aí, a partir daí, meu coração realmente se voltou pro povo sertanejo, né? Então foi assim que nasceu esse amor pelo sertão, esse amor pelo povo sertanejo. Amém. Já eu fui em 2016. Enquanto ele já estava indo, em 2016 nasceu, através de um sonho. Eu estava dormindo. É bom. E aí Deus começou através desse sonho. Eu estava numa cidade sertaneja andando, e eu estava nesse sonho, numa cidade andando, e naquela cidade eu percebia que eu estava numa cidade de terra batida, e andando naquele lugar. E eu acordei e percebi que realmente era um sonho vindo da parte do Senhor. Eu tenho sonhos muito, muito loucos, que eu fico assim: não, esse sonho é muito doido e deixa pra lá. Mas esse sonho eu sabia que tinha vindo da parte do Senhor. E eu fiquei inquieta, dizendo: Senhor, o que é que tem esse sonho? E aí, com o pastor Buddy, né, que falou assim: vá para o Brasil, levar o meu amor para o povo brasileiro. Foi assim que Deus trouxe para mim, né? Você teria coragem de largar tudo para falar do meu amor para o povo sertanejo? E eu fiz: meu Deus, como assim? Eu fazia universidade, eu fazia arquitetura, fazia o Rema. Eu também era envolvida com o louvor da igreja, né, lá da sede. E a minha vontade era largar tudo e ir para o sertão. E aí eu vi um pessoal, né, junto, estava envolvido nisso. Um pessoal no JPN dizendo que ia para o Impacto Sertão Livre em 2017. E eu fiz: rapaz, eu preciso ir para esse negócio. E aí eu fui falar com esse povo, né, que estava indo para esse Impacto Sertão Livre. E eles disseram: olha, infelizmente o carro já tá cheio e não dá para você ir com a gente. Eu fiz:
não, mas eu preciso ir, nem que eu vá sozinha de ônibus. E aí eu fui falar com os meus pais e eles, mas você vai sozinha, você é muito nova pra ir sozinha. Eu fiz, mas eu preciso ir pra esse negócio. Deus falou comigo e eu preciso ir pra esse negócio. E aí, depois de muita oração, de joelho no chão, de vender brigadeiro no centro, eu fui, né? Fui com uma menina, com Lohane, que era do Jeremias, e aí a gente foi juntas de ônibus pro Impacto, e aí eu pirei, assim, eu digo que eu pirei, porque minha vontade realmente era largar tudo, né, fui em 2017, a primeira vez pro Impacto, e eu fazia universidade, e minha vontade era realmente largar tudo nessa época, largar a universidade, largar o Rema, largar tudo, mas Deus estava me dizendo, minha filha, eu quero a disponibilidade do seu coração para largar tudo, mas eu preciso que você finalize tudo que eu coloquei nas suas mãos. Eu preciso que você termine a universidade, eu preciso que você termine o Rema, que você faça escola de ministro, que você faça escola de missões e que você, depois que você termine tudo que você está fazendo, você vá. E aí, esse povo estava no meu coração, né? Depois de 5 anos... estando o sertanejo no meu coração. O Jonatas eu e Jonatas a gente era conhecido, a gente nem era namorado, nem nada. A gente não era nem amigo, né? Tem muita gente que nem sabe disso. Mas a gente não era nem amigo. E somente 5 anos depois, a gente foi namorar e depois casou. E a gente... Depois de 5 anos foi que a gente casou e eu fui para o sertão. Depois de 10 dias casado, carreguei ela pro sertão. Aí agora vai cumprir. Foi. Agora, e é bom, né? Que foram 2, é diferente, né? O tempo. Mas sabe o que é legal de ouvir vocês? Porque a gente vê como Deus ele não trabalha com um padrão, não existe um padrão único, né? Mas existe uma disponibilidade, uma obediência em seguir e a fé para você realizar aquilo que Deus está propondo, né? Porque são contextos diferentes, né? Com Jonatas, Deus trabalhou de uma forma, né? Então, não vai ser a profissão, né? Não vai ser o acadêmico, e Deus sabe por quê, né? Mas existe uma necessidade em uma outra área, e é nela que Ele te usou, né? E é nela que Ele tem te usado, né? E, inclusive, maravilhoso, né? Os momentos de adoração mesmo, porque existe uma unção. E ela é perceptível, ela é necessária, né? E aí, com você, não, já foi, não. Existe uma necessidade de finalizar outras coisas. E a gente vê a necessidade de Deus e é importante, né, para quem está ouvindo também, de ter essa percepção. Às vezes Deus fala e vai ser imediato, né? Vai ser assim, é para segunda-feira, né? Mas vão ter momentos que Deus vai falar, ok, é para agora você saber, você conhecer o que você precisa tomar como passo para você seguir. E aí, então, depois de finalizar essa estação, você vai. Né? A gente vê isso acontecer. Eu lembrei muito do testemunho da própria Alana Vasques com você, né? Porque ela tinha o desejo muito ardente de ir, especialmente quando ela foi para uma viagem missionária, mas Deus falava, não, por enquanto não é tempo de ir, é tempo de permanecer, não é o tempo agora. Então ela permaneceu servindo na base do Rema, né? Em áreas até que ela nem imaginou que fosse fazer, mas ela ficou, né? Ela obedeceu mesmo com desejo de ir. Mas existe mesmo, né? Essa forma diferente de Deus trabalhar. E eu lembro muito do sentimento, assim, de inutilidade quando eu voltei. Porque... Isso é bem comum, né? Quando vai pra lá. E eu lembro, assim, porque eu voltei e eu fazia universidade. Eu fazia Rema. Eu era regente do coral da igreja. Eu fazia muita coisa, gente. Eu voltei com um sentimento de inutilidade. Eita, quase que não sai. Mas, assim, não era o sentimento de inutilidade realmente. Mas era porque o meu coração estava naquele povo. Você viu a necessidade, né? Eu vi a necessidade deles, né? Mas existe tempo para todas as coisas, né? Sim. Então, Deus não estava me levando para aquele povo naquela estação. Então, eu precisava respeitar as estações para cada coisa. Eu precisava respeitar o tempo de que eu precisava finalizar a estação aqui, né? Precisava terminar a minha universidade. Né? O meu sentimento era assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer com a arquitetura?
Né? Eu sou arquiteta. O que eu vou fazer com a arquitetura lá? Né? O que eu vou ajudar aquele povo com a arquitetura? E aí eu lembro que eu tava lá, que eu fui fazer uma visita lá em 2019, e Deus falou comigo dizendo assim: minha filha, se foi só para alcançar as pessoas da sua sala, já foi suficiente. Se foi só para mostrar o meu amor para as pessoas da sua sala, já foi suficiente. E isso me trouxe uma paz, assim, sabe? Pronto, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí já fica aí o conselho, né, para as pessoas. Essa questão da volta de lá, das primeiras experiências, é tão forte que eu também, né, passei por isso depois que voltei. Sempre, isso 2016. É comum, esse sentimento é muito comum. Foi 2017, eu já fui para passar os 30 dias das férias, já não fui mais para ficar, né, só os 10 dias. E novamente eu saí de lá chorando do Piauí, né? E eu dizia: meu Deus, se eu tenho chamado para esse povo, por que é que eu tenho que voltar? E eu tava voltando a fazer a escola de missões. E também terminar a universidade, né? Tava naquele meio, assim. E na outra edição que eu fui, eu já fui como parte da organização, né? Em dezembro recebi o convite em 2017 para fazer parte da organização do Impacto. Eu já fui como parte da organização e na minha mente já ficou assim: se eu tiver uma oportunidade de falar para todo mundo, eu quero falar sobre essa volta para casa, porque ninguém me falou sobre a volta para casa. E eu voltei mal e eu vi muita gente voltando mal. Né? E graças a Deus comecei a ter a oportunidade de falar dessa volta para casa. Você fez suas malas para vir, agora arrume elas para voltar. Sim. Né? Porque você vai precisar voltar para casa e eu sei que Deus vai falar muito com você aqui nesse tempo, porque, gente, é uma realidade muito diferente. Né? Esses dias eu estava conversando com um pastor e a gente conversando e ele dizendo: rapaz, como é a realidade de lá, do povo? O que é que tem de diferente na comida? Eu digo: não, a comida é praticamente a mesma coisa, mais temperada, porém o que é que vai mudar? Alguns desses povos receberam energia ano passado. Né? Ano passado. Então, assim, qual é o costume deles? É caçar, pegar a caça, mata e come. Então, madrugada vai, caça, pega, mata e come. Então, a energia chegou ano passado. Não mudou ainda a chave. O que é que eles continuam fazendo? Caçando, madrugada, mata e come durante o dia. Então, às vezes, caça para 2 dias, para 3, mas é o costume dele. Então, assim, coisa que não é comum pra gente, eles estão se alimentando lá dessas carnes. Por quê? Porque eles viveram a vida toda assim e a energia só chegou agora. Agora eles podem pegar a carne e colocar dentro de uma geladeira para poder durar mais um pouco. Né? Então, são coisas... Jonatas, fala um pouquinho, né? Os dois, vocês tiveram experiência da mesma cidade, né? Mesma região. Como é a cultura, né? Você falou um pouquinho agora, né? Essa questão de alimentação. A cultura deles na alimentação por ausência de energia, né? Então, eles não têm essa, né? Esse tempo que a gente tem de comprar, fazer compras para um mês. Eles não sabem o que é fazer compras para um mês. Então, como é que é um pouquinho dos costumes, da cultura dessa região para onde vocês foram? A gente tem vários níveis, né, de acesso quando a gente fala de sertanejo. Né? Mas talvez tenha muita gente que não tem ideia de que também existe esse nível. Né? Um nível de que existe mesmo, né? Quando a gente pensa fora de tribos indígenas, tudo bem. Faz mais sentido, né? E você pensar em uma floresta, faz mais sentido você não encontrar energia. Mas aí, quando a gente pensa em grupos, assim, existe casa, mas tem casa que não tem energia, como que é isso? Então, o povo sertanejo é um povo incrível, né? Assim, é um povo que eles se alegram. Eles são muito resilientes. É muito resiliente. Assim, a pouca coisa que eles têm, eles estão felizes e buscando compartilhar com você. Né? E a gente vê assim, a garra deles. É um povo trabalhador, é um povo que busca mesmo assim, aquilo que eles desejam. E na maioria das cidades, eu passei por 12 cidades no sertão do Piauí.
E morei mesmo em Betânia do Piauí, né, durante 4 anos. Mas nesse tempo também a gente foi fazendo visita em outras cidades. E a maioria das cidades, o normal é, a maior parte das pessoas, elas moram ao redor da cidade, né, nas comunidades. Uma porcentagem, vamos colocar 30%, 40%, mora na cidade, mas 60%, 70% mora nas comunidades, em povoados. Betânia, por exemplo, eram 89 interiores. 89 comunidades, Nossa, assim, meu 89 Deus. povoados. Alguns deles ainda sem energia. Né? Em 2019, por exemplo, eu recebia, graças a Deus, ofertas boas e isso proporcionou, acabou que a gente enxergava necessidades e buscava suprir essas necessidades. Em uma das casas, a gente teve o privilégio de colocar energia à luz solar, né? Que legal. E a gente viu qual é seu sonho. E um casal de idosos disse: meu sonho é, antes de morrer, ter energia na minha casa. E eu fiquei, meu Deus do céu. É uma coisa que a gente não consegue. Eu não consigo imaginar Campina Grande sem energia. Né? Eu vivi toda a minha vida com energia. Né? Então, quando eles falaram, o sonho deles era ter energia em casa, senão a gente precisa se movimentar. E o rapaz veio e falou comigo, disse: João, o que é que a gente pode fazer? Eu disse: vai orar. Vai orar. Foi Deus colocou isso no teu coração. Ele disse: foi. Eu disse: então vai orar, que aí Deus vai suprir essa necessidade. Eu já estava com o dinheiro guardado, mas eu também precisava esticar a fé dele, porque Deus colocou aquilo ali no coração dele, do rapaz que estava comigo. E a gente pôde trazer, né, energia para aquela casa. E foi uma festa. Ela fez um almoço bem grande lá pra gente. Então é um povo assim, muito acolhedor, né? Isso faz parte da cultura dele. Mas ao mesmo tempo é um povo muito religioso. É um povo muito católico. Não católico praticante, mas católico mesmo por conta da família, de ideologia, por conta do pai, do avô, aquela coisa toda. Então, assim, acaba que de início fica aquela coisa, eles recebem a gente, mas não recebem Jesus, né? E aos poucos, através dessa recepção da gente, através do nosso convívio, através da nossa vida mesmo, aquilo que Deus vem fazendo através de nós e em nós, eles acabam abrindo não somente as portas das casas, mas também dos corações, né? Porque eles vão mesmo testando a gente. Eu percebi isso, eles vão testando a gente de acordo com o dia a dia, para ver até onde a gente vai. Por conta de maus testemunhos, de coisas que aconteceram, né, com pessoas das famílias deles, pessoas de outras cidades, e que eles sabem, eles vão olhando as vidas da gente para ver, rapaz, eles são diferentes. Eles a gente pode abrir. Dá para confiar. Dá para confiar. Então é um povo muito trabalhador, é um povo muito honesto, né? Dificilmente você vai ver gente dando golpe em gente. É um povo que tem a sua casa aberta para receber. É um povo que ama comer, mas também ama trabalhar. Né? É um povo que ama trabalhar, um povo muito trabalhador. E deixa eu ver o que mais. Eles são um povo também, eles gostam muito de dar. Então, muito de vez generoso. em quando, Débora, tá em casa? Tô. Então chegava com pimentão, com milho, com ovo da galinha. Trazia lá, Débora tá em casa? Tá, leva pra ela, meu filho. Eles gostam muito de dar. Eles gostam muito, eles são um povo muito de relacionamento. Muito. Então, infelizmente, eles são assim, é a lei dos crentes, né? Eu acho que vocês já ouviram muito, né? A lei dos crentes. Então, eles têm muita visão assim, porque a cultura foi muito formalizada de que a lei dos crentes é o que pode e o que não pode. Pode usar saia longa. Não pode ouvir música assim, não pode ir para tal lugar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, se tornou a lei dos crentes. Entendeu? O que pode e o que não pode. São os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos, exatamente. Então, para eles é isso. É muito, muito, muito disso, né? Então, para eles é muito difícil se tornar crente. Né? Porque é muito melhor Tem a rejeição da família, exatamente, né? É muito melhor eu continuar a minha vida do jeito que é, porque eu posso fazer o que eu quiser. É muito melhor eu me continuar sendo quem eu sou, porque a minha família
a minha família é toda assim, a minha cultura é assim. Não tem esse negócio do que eu posso e que eu não posso fazer o que eu quiser. Né? É desse jeito mesmo. E a gente vê que essa questão familiar para eles é muito forte, né? A gente pensa que isso acontece no meio muçulmano, né, no meio islâmico, mas isso acontece em meio aos povos daqui, né? E a gente viu muito isso, assim, rapaz, e aí, vamos na igreja, mas então, e fica aquele temor assim, peraí, mas o que é que o povo da cidade vai achar? A cidade é pequena, todo mundo sabe, você der um passo para a direita, todo mundo sabe que você deu um passo para a direita, né? E para a esquerda não pode, mas para a direita para a direita pode. E aí eles ficam muito assim, às vezes quando vai na igreja, não tira foto minha não, tal, fica aquela coisa assim, porque... Tem algum testemunho assim que foi bem impactante para vocês, assim, estarem, né, acompanhando, de alguém que teve esse nível de perseguição familiar mesmo, né? Porque se converteu? Tem Kelinha, né? Isso é falar dela mesmo. A família dela é bem católica e ela foi nascida e criada dentro da igreja católica. Inclusive, ela era uma católica praticante. Né? Ela era uma católica praticante e Deus alcançou essa menina de uma forma incrível, assim. Uma menina que eu falo, mas já é casada com filho. Mas ela é jovem. Inclusive, Kelinha, se você está nos ouvindo, você é incrível, maravilhosa. Ela é uma mulher cheia de Deus. Tá gerando aí mais uma bebê no ventre. E ela foi alcançada através de uma célula, né, nas casas. A tia dela, né, começou a convidar ela. Sim, é uma das formas que é mais alcançada no povo sertanejo através das casas, né? O relacionamento é algo muito, muito forte no povo sertanejo. E é um dos lugares que mais alcança, porque é um preconceito muito grande. Falar assim, vamos para a igreja? É um desafio para eles. Porque falar, eu vou para a lei dos crentes? Não, mas dentro da casa é muito mais fácil deles irem. Não, eu vou para a casa de fulaninho. Então, para eles é mais fácil. E foi justamente o que aconteceu, né? A tia dela chamou. A tia dela, porque, na verdade, é bem próxima, assim, a idade delas. Mas aí ela foi para casa e ela foi vendo, ela... Não perdia uma, né? Toda semana ela ia e ela foi ouvindo. Ela, rapaz, esse negócio aqui, eu acho que é esse caminho mesmo. E ela ia ouvindo. E aí depois ela foi... E foi incrível, assim, o avanço dela, porque ela foi, se batizou e a gente abriu um curso bíblico lá, que era quase todo dia da semana. E o esposo dela não é cristão. E tinha a filha pequena e mesmo assim ela não faltava um dia, não se atrasava um dia. E ela sempre chegava pra gente, Jonatas, ora por ele, Jonatas, chama ele, eu digo, fica tranquilo. E aí a gente sempre ia ministrando, né, pra ela, assim, sobre isso, sobre, você vai ganhar ele através de quem você é. Através das suas atitudes você vai ganhar o que Pedro fala, né? E eu dizia, através das suas atitudes você vai ganhar ele. E a gente saiu de lá e ele já estava indo na igreja, coisa que ele... não ia antes, né? Não fazia de jeito nenhum e ficava com aquela coisa, vai pra igreja de novo, você vai pra lá de novo, vai na igreja de novo, né? E essa parte de família sempre pressionava um pouco ela, sempre falava pra gente, mas ela continua firme e forte, né? Continua perseverando e é uma das pessoas que tem feito a diferença lá no meio do sertão, né? Eu sempre digo que a gente conseguiu e consegue ter um alcance grande, graças a Deus, né? Por conta da palavra, por conta de tudo aquilo que Deus tem feito em nós, através de nós. Mas o sertanejo alcançando o sertanejo é diferente. É diferente porque ele sabe de tudo, né? Ele nasceu e foi criado naquele meio. Exatamente. Então é o povo alcançando o próprio povo. E ela tem sido uma dessas pessoas, né? De pregar para as pessoas da sua família, de pregar nos grupos da cidade, de pregar onde ela chega e o povo reconhece e até chama ela agora para ir orar nas casas. Então, é um dos exemplos e algo incrível que Deus tem feito. Outro caso também é de uma família, né, que é uma família quilombola, né, que é o caso de Brown e Pretinha, e o filho deles, né, que é Del. Também tem o esposo de Del, que é Edna, que são jovens e são quilombolas, e Brown, né, que é
que ele era, né, O nome dele não é Brau, não, viu? É José Wilson. Porque o apelido é Brau. Só, E aí, só conhece eu não conheci essa versão, né? Eu já ouço falar também de Del, ouço falar que eles eram bem grosseiros, assim. Eles eram bem Brutos. Bem brutos. Assim. Não conheci, graças a Deus. Já conheci a nova versão. Já a versão deles transformados. Todo já mundo manso. Maravilhosos, mansos, assim. Mas dizem que eles eram bem brutos, bem grosseiros, assim. E foram transformados. Hoje você vê, eles cantam, eles... Nossa, o Del toca, ele canta, ele prega, né? Brau já... prega na igreja. Foi consagrado diácono. Consagrado diácono. Transformado mesmo pela palavra. Que coisa linda, maravilhoso, gente. Maravilhoso. É lindo você ver a palavra em operação, né? Sim. Você conseguir perceber, assim, Deus se fazendo presente mesmo. Sim. E você falou dos quilombolas. Qual é a diferença que existe, né? Se existe hoje alguma diferença entre eles, onde eles vivem, onde nós os encontramos, mas o que é mesmo de destaque entre os quilombolas e sertanejos? Então, lá em Betânia tem algumas comunidades quilombolas, né? Algumas comunidades você não percebe muitas diferenças, né? Tem o Silvino, tem o Laranjo, que elas estão mais misturadas. Você não consegue perceber muita diferença entre elas. Elas estão bem misturadas. Já tem uma comunidade que é o Baixão, que aí ela já é bem mais pura, sabe? É um clima mais puro. Ela é bem mais pura. Então você já consegue ver mesmo uma diferença bem mais gritante. Inclusive é um dos menores IDHs do Brasil, assim, lá. Inclusive foi uma das primeiras obras que começaram em Betânia mesmo. E assim, até no próprio sertão, muito partiu de lá. Porque Muito lá em partiu 2013 tinha o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Então era um povo que não tinha acesso à água potável. Não tinha acesso a alimento de qualidade, porque o povo quilombola, e principalmente lá do Quilombo do Baixão, eles são meio descriminalizados, né? É um povo assim que são... O bullying com eles, aonde eles chegarem, é sempre muito forte. Como eles têm uma escola lá no Baixão, mas a maioria tem que ir para a cidade, e desde criança eles são muito descriminalizados, assim. O pessoal... O que é que destaca ele das outras pessoas? Então, a mentalidade deles é bem limitada. A forma que eles falam também é bem limitada. E a forma que eles se enxergam também é bem limitada. Então, quando você chega para eles, para falar com eles, vamos fazer um curso, por exemplo, de alfabetização, alguma coisa. Não, a gente é tudo bicho. A gente já então eles se enxergam, eles se enxergam como bicho, entende? Então a forma que eles se enxergam é bem limitada. A perspectiva de crescimento, a perspectiva de vida é bem limitada, assim. A fala deles é mais difícil de entender, né? Não é todo mundo que vai chegar e vai conseguir entender, né? Por exemplo, se você chega lá, chegou uma mulher e chega lá no meio do baixo e lá diz: molecada, é teu homem. Já chega assim: teu homem não, mulher. Eles já chegam desse jeito e você fica: o quê? O que é que eles estão dizendo? Você fica naquela. Eu lembro demais os primeiros dias, assim, primeira vez que fui lá, eu fiquei: rapaz, é diferente o jeito deles falarem, né? É diferente. Então, essas diferenças, a questão da cor, né, bem diferente, porque eles são negros de verdade, assim. Bem retintos. E aí são coisinhas que vai fazendo diferença, mas eu acho que o principal, né, a diferença entre o quilombola e o sertanejo é realmente a mentalidade. A mentalidade deles é bem diferente, e o trabalho com eles é bem mais difícil. O trabalho com sertanejo é mais fácil. O sertanejo fala, você escuta, você fala, eles te ouvem. O quilombola eles não vão falar. Para eles falarem... Eles são mais fechados dentro da comunidade, né? São mais introspectos. Isso. Para eles falarem, assim, dá trabalho. Às vezes você chega na casa e aí, rapaz, tá bem? Tô. Pronto. Responder. Isso aqui. Isso aqui. Foi.
E você fica assim, tentando puxar, mas é difícil. Aí você fala, então vamos orar, né? Vamos orar aqui, a gente pode orar por você. Que aí fica, realmente é mais difícil, assim, deles falarem, deles receberem. Às vezes você vai pregar a mesma coisa 10 vezes, e quando você vai perguntar para eles, você entendeu alguma coisa? Não. Né? Então, lá, se eu digo assim, se pro sertanejo às vezes é um trabalho mais formiguinha, pro quilombola é bem mais difícil, assim. E a gente conhece pessoas que estão lá no meio deles, né, já há vários anos, e não é um trabalho fácil, mas é um povo que realmente precisa ser alcançado, transformado. E a gente sabe que, é como eu sempre dizia pro menino que pastoreia lá, eu dizia, rapaz, persevera, porque essa palavra não volta vazia, né? E talvez você não esteja vendo o resultado e a gente se entristece porque, imagina só, 10 anos, né? E você não vê o resultado, mas eu dizia para ele, se alegra, porque as sementes estão sendo plantadas. Amém. Se alegra em semear as sementes, porque no tempo certo vai frutificar. Muito bom. E na experiência de vocês aí com os sertanejos, o que é que não pode faltar para aquelas pessoas que desejam mesmo evangelizá-los, né? Fazer um trabalho junto a eles? O que não pode faltar é buscar enxergar como eles enxergam, né? A gente precisa, se a gente sai de um lugar para ir para lá, a gente precisa deixar um pouquinho da nossa cultura de lado, né? As nossas verdades de lado, questões culturais, assim, e buscar realmente viver como eles vivem pela palavra. Né? A palavra ela é algo que é inegociável, mas a gente pode viver como eles vivem, na simplicidade que eles vivem, da forma que eles vivem, trazendo a palavra para o meio deles. Porque não vai adiantar eu chegar lá, como eu já vi casos assim de pessoas, chegar lá no meio do sertão e querer falar sobre as viagens que fez para a França, para Paris. Gente, não é todo canto que vai saber. Hoje a gente tem cidades enormes no meio do sertão, mas sim, no contexto que a gente vinha, a gente passou, o objetivo da gente sempre era passar por cidades de menos de 10 mil habitantes e com esse desenvolvimento humano com menos de 5%. Então esse era o nosso objetivo de cidades. E então não adiantava a gente falar de França, de Paris. O que é isso? De onde vem? Isso aqui é aonde? Fica ali do outro lado? Não sabe. Então assim, a gente precisa ter muita empatia e realmente do amor de Cristo, assim, pra gente poder saber viver no meio deles de uma forma que eles sejam alcançados, porque a gente pode viver no meio deles e eles não serem alcançados. A gente pode viver no meio deles de forma excluída. Sim. E isso não vai alcançá-los. Né? Então, por exemplo, quando cheguei na cidade, a primeira coisa que eu fiz foi saber que horas o povo jogava na quadra. 5 horas da manhã, eu digo, eita, porque acordam muito cedo. Aí eu disse, quem joga é o dono do mercado, é o dono da loteria, é o dono não sei de onde, é esse rapaz que mora ali, esse que tem ali. Esse rapaz, isso aí é bom. E aí eu jogava com eles, e 7 horas da manhã terminava o racha lá. O que era que a gente ia fazer? Tomar Coca-Cola, 7 horas da manhã. Mas eu ia porque eu sabia que era um meio de alcançar eles, o meio de alcançar o povo é estando no meio do povo, né? Não tem como eu alcançar eles se eu só ficar na minha casa e ir para a igreja, dizendo, a gente precisa estar no meio do povo. Então não pode faltar esse desejo de estar no meio do povo, né? Porque isso é que vai fazer a diferença no meio do sertão, é o relacionamento, é o estar junto. Então, se você sabe que você vai para o povo sertanejo, esteja disposto a estar no meio do povo, a estar no meio da cidade, a estar na praça, a estar nas esquinas, a estar ali junto com o povo, porque se você for só para ir para a igreja, dificilmente você vai alcançar o coração do povo. O segredo é discipulado, né? Na verdade, eu acho que em qualquer missão é discipulado, né? A gente discipulado foi para Polônia. O segredo é discipulado, é estar no meio deles, é contextualização, é você entender a necessidade deles, né? Entender a necessidade do povo e ir pra dentro. O discipulado contínuo, né? Isso, é você estar no meio, é você entender as pessoas, é você estar no meio, é você ser parte deles, né? Então, é você trazer para dentro da sua casa. A gente tinha
a nossa casa como parte complementar, não é nem como parte complementar, é como parte principal exatamente, era uma extensão. Era com parte principal, na verdade. Discipulado, na verdade, a gente buscou fazer mesmo dentro de casa, né? Trazer as pessoas para dentro de casa, na mesa e na sala. O nosso sofá, a nossa mesa era algo diário, assim, pra gente, né? Foi o ponto principal. Ali a igreja era um detalhe, vamos dizer assim. Era um detalhe importante. Um detalhe importante, claro. Importante para se ter as pessoas. Sim. Mas, assim, na igreja, a gente não conseguia acessar o coração da forma que a gente alcançava na nossa casa. Acessava na nossa casa. Né? A gente fazia questão de convidar eles para tomar um café da tarde, para almoçar, para jantar, de forma estratégica. Sim. E realmente, assim, para buscar acessar os corações. Né? Porque na igreja a gente pregava para todo mundo. Né? E a gente pregando não tem como ouvir o coração de cada um. Sim. Né? Mas quando a gente senta, e sertanejo é relacionamento, né? Quando a gente senta na mesa, a gente vai comer junto, vai conversar, vamos pra sala agora, e a gente vai pro sofá, um fica na rede, outro no tapete. Então a gente vai aquela coisa assim, a gente começa realmente a acessar os corações das pessoas e ver aquilo que elas necessitam, e a gente começa a trazer palavras específicas, de forma específica, e foi aonde a gente viu que realmente foi a diferença, né? De todo o trabalho realizado, foi a diferença. As pessoas, a gente estava liderando jovens, né? E as pessoas diziam pra gente, deve ser muito difícil liderar jovem. Eu disse, por quê? Porque vocês têm que estar inventando programações novas o tempo todo. Eu disse, não, essa parte é muito fácil. Essa parte pra gente é muito fácil, porque isso aí a gente vai fazendo e vai chamando a atenção deles e vai trazendo mais jovens. Mas a parte mais difícil pra gente é ter eles no nosso dia a dia ali dentro de casa, para que a gente possa acessar o coração deles, trazer palavras certas para que eles possam estar firmados em Deus. Então, a continuidade do trabalho, né? A garantia da continuidade. A continuidade. Graças a Deus, já a turma que a gente tinha, hoje a gente olha, faz um pouco mais de 6 meses que a gente está, né, que a gente saiu de lá, e todos eles estão firmes, todos eles estão crescendo, todos eles estão juntos, a liderança que a gente levantou continua liderando, né, e eu acredito que se a gente ficar só com programações novas, talvez isso não estivesse acontecendo, mas como a gente buscou acessar os corações e trazer palavras específicas, realmente um discipulado pessoal, né, crescendo junto com eles, a gente vê eles crescendo e frutificando, né, a gente buscou fazer aquilo que Paulo diz, né, confia, aquilo que eu te ensinei, confia a homens que têm a capacidade de confiar a outros homens, né? Então ele envolve 4 gerações. Eu que estou falando para você, que vai falar para outra pessoa, que seja capaz de falar para outra pessoa. Então a gente realmente tem essa visão no nosso coração. Muito de bom. Gerar discípulos de Cristo, treinar pessoas, levantar, que gerem discípulos que gerem discípulos, né? Não fazer nosso rebanho, não, isso aqui é meu, não, mas é realmente buscar treinar pessoas que sejam capazes de treinar outras pessoas, formar e treinar, e essa visão sendo passada, né? Quando a gente começou esse discipulado lá em casa, nos primeiros dias a gente já dizia, a gente está discipulando vocês para que vocês possam discipular outras pessoas. Olha pra gente, não, Juntos, como assim? Como é que a gente vai fazer isso? Eu disse, não se preocupa, é parte do processo e vai chegar um momento que isso vai ser natural. E a gente, John Maxwell, ele fala sobre isso, né? Eu faço para você ver, depois você faz para eu ver, mas vai chegar um momento que é você fazendo para que outro veja, né? E isso foi muito real, assim, com a gente. Graças a Deus por isso, porque a gente fez para eles verem, depois eles fizeram com a gente vendo, eles discipulando eles mesmos, e agora eles estão fazendo para que outros vejam, né? Então, realmente a gente precisa acessar os corações, né? Discipulado contínuo vai fazer toda a diferença na missão. E é muito bom assim essa compreensão, né, de quem são as pessoas onde você está levando, onde você está sendo plantado, né? Porque você pensar, eu sempre, quando eu penso no mais pro sertão, né? Na verdade, nem penso muito. Quando é Nordeste, né? Quem está ouvindo a gente aí é de várias localidades. Mas quando a gente pensa no Nordeste,
a gente pensa muito mais para o interior, né? Eu sou de capital, então eu sou de Natal. Natal hoje não tem essa receptividade nas casas como você tem no interior. Né? Fica na calçada e olha lá. É aquela coisa assim, vamos para algum lugar, mas o ambiente de casa é algo muito íntimo, mas para eles é algo honroso, porque é o que eles têm para te oferecer. Né? Então, assim, o que eles podem te oferecer talvez não vai ser nem muito. Né? Então, não vai ser nem por muito tempo, não vai ser demorado uma visita na casa de alguém ao ponto de ela te convidar, você sentar e tomar um café. Né? Nunca te viu na vida, né? Mas eu já tem um convite. Entra, minha filha. Já é uma coisa impressionante, assim. A gente foi fazer com a escola de ministros, né? Meu primeiro evangelismo fora daqui de Campina. Bateu na porta. Menino, bateu na porta. À tarde, eu disse, eu não sei mais como eu vou conseguir comer. Porque eu não tenho mais como comer. Então, assim, bateu na porta. Não, minha filha, eu tô fazendo aqui o almoço, você pode entrar? E aí você já entrou, você já sentou na mesa. A pessoa tá escolhendo feijão, e aí pode falar, e aí você tá conversando. E, assim, 3 casas em 3, 4 horas. Porque cada casa, assim, é aquele tempo de conversar. Não dá só pra bater e sair, né? E café em cada E café. Que o café é doce. E rola também meio que uma compaixão, que você tá na porta, o sol quente, minha filha. Entra, o sol tá tão quente, minha filha. Entra aqui, chega. Mas já teve cidade que a gente foi, isso é tão incrível, essa questão da receptividade. Já teve cidade que a gente foi e eu tava liderando a equipe de visitas, né? Tava 160 pessoas liderando. O objetivo sempre era a gente em 10 dias passar em toda a cidade e visitar todas as casas. Porém, não tinha como a gente ir para todas as comunidades, né? Como as comunidades são mais distantes, a gente escolhia 3, 4 e focava nelas. E já teve cidade a gente chegar e de repente tem uma pessoa chegar para mim assim, faltando 3 dias para a gente sair lá da cidade, e o pessoal chegar e disse: vocês não vão em tal comunidade, não? Aí eu disse: rapaz, a gente não colocou ela no cronograma por causa disso e disso. Aí, mas meu filho, todo mundo comprou cadeira para receber vocês. E eu disse: meu Deus do céu. Eu disse: é sério, o pessoal comprou cadeira, estão lá esperando vocês. Eu disse: se preocupe não, a gente vai dar um jeito. E aí eu fui lá, no resto do pessoal da organização, a gente tinha reunião diária, disse: a gente precisa ir nessa comunidade. Mas Jonathan, como é que a gente vai? Arruma um carro, uma caminhonete, não sei, a gente bota o povo em cima e vai. Bota uma turma em cima e vai. Tu vai mesmo? Eu digo: oxi, vou não o quê? Se arrumaram lá uma caminhonete, a gente foi um segurando o outro, assim, em cima, juntou um monte de gente, foi um segurando o outro e a gente foi. E a primeira casa que eu chego, eu já vi as cadeiras novas, né? E de repente sai uma senhorinha lá dentro, eu acho que mais de 90 anos, talvez, não sei a idade dela, mas era bem senhorinha mesmo. E quando ela saiu, que viu a gente, ela começou a chorar. Eu nem sabia porque ela tava chorando, mas eu comecei a chorar junto com ela. Gente, eu era muito difícil de chorar, mas o sertão me fez chorão. Porque quando a gente começou a ter esse contato com o povo, né, a gente vê eles assim, tudo que acontecia ali, e eu sei que aquela senhorinha começou a chorar e a gente começou a chorar junto com ela, e ela disse: eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia, porque daqui de casa eu ficava ouvindo o movimento de vocês, o povo chegava, falava, e eu fui lá pro meu quarto, eu me ajoelhei e eu disse: Deus, traz esse povo aqui na minha casa antes deles ir embora, traz eles aqui, Deus. E vocês chegaram. Eu sabia que Deus ia me responder. E aquela senhorinha confessou Jesus como Senhor de sua vida. Amém. Né? A gente teve um tempo ali com ela, a gente passou pelas outras casas e o povo tinha realmente comprado cadeira. Mas eu achei incrível, assim, né? A gente não ia para aquela comunidade, uma senhorinha ali, talvez mais de seus 90 anos, fazendo uma oração para que a gente pudesse ir. E a gente foi. Receberam a gente com muita alegria e cadeira nova. A gente riu, a gente chorou com eles e a gente pôde ver pessoas confessando Jesus, né? E já estou entrando em outra coisa aqui, mas há um clamor dos povos mais distantes. Eu sei que muitas vezes a gente olha para as cidades, para os grandes centros, mas tem um povo que às vezes a gente vai ter que passar no meio de um rio, como essa comunidade. O rio estava seco.
mas o caminho que a gente tinha para chegar lá era passar por dentro desse rio seco, né, para poder ter acesso a eles. E há um clamor do povo, há um clamor desse pessoal. Tem gente que está em cima de serra, talvez há 2 horas de estrada de chão, subindo serra. Não é qualquer tipo de carro que sobe, não é qualquer tipo de moto que sobe, mas há um clamor desse povo por Deus, há uma oração desse povo. E a gente precisa ser resposta. Essa Amém. palavra que a gente carrega, essa palavra da fé, precisa chegar em meio a esses povos, né? Essa tem sido realmente a minha oração. Hoje eu não estou no meio do sertão, estou aqui em Campina Grande, não sabemos até quando, mas continuamos orando para que essa palavra chegue em meio a esses povos. É muito bom, assim, a gente quis entrar nessa área, né, a gente fala muito, existe uma necessidade, né, no mundo, o mundo mesmo está clamando, a gente, né, tá vivendo os últimos dias, isso é uma coisa que para mim tá latente, né, eu amo escatologia, na verdade, falar da vinda do Senhor é maravilhoso, e você vê as coisas acontecendo, né, conforme está na palavra. Eu sei que a gente não está vivendo, né, exatamente aquele último dia, ainda não são aquelas profecias, mas os sinais para aquilo acontecer, né? Aqueles apontamentos, olha aqui, tá chegando, né? Tá cada vez mais perto, então a gente sabe essa urgência, né, que existe para que os povos sejam alcançados pela palavra, né? E que a gente não tenha mesmo que chegar diante do Senhor e dizer: eu não fiz o que eu precisava e o que eu tinha que fazer. Porque é nossa, né, Jesus que vai pregar, não são os anjos que vão pregar, somos nós. Foi nos dada a incumbência. Então a gente tem uma responsabilidade sobre isso, seja indo, seja levantando pessoas, seja treinando pessoas para enviá-las, seja fazendo com que as coisas aconteçam, porque eu estou promovendo financeiramente a vida de alguém, financeiramente um projeto, eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa com aquilo que me cabe, né? Então Jesus ensinou isso com os talentos, quando ele, né, falou sobre, chamou as pessoas para o campo, aqueles homens para trabalhar, deu um talento para cada um e disse: aí você vai agora e multiplica conforme o seu conhecimento, né? Mas o que foi cobrado foi aquele que não multiplicou, foi aquele que guardou para si. Então existe mesmo isso, né? Mas a gente traz essa consciência de que existe no Brasil, né? Então, assim, o Brasil é tão grande, tão vasto, que existem pessoas aqui que ainda não foram evangelizadas, que ainda não conhecem o Senhor propriamente, né? Que conhece por tradição, né? Sim. Que sabe que existe uma Bíblia, mas às vezes nunca leu porque não sabe ler. Sim. Né? Porque não foram alfabetizadas, então elas nunca tiveram acesso àquilo ali, elas nunca ouviram a palavra mesmo. E a palavra é clara, precisa ouvir, né? A gente crê porque a gente ouviu. Sim. A confissão vem porque eu ouvi, né? Então eu preciso ouvir, eles precisam ouvir sobre isso. Eu até lembrei de algo, Lara, falando sobre a questão da palavra, né, da Bíblia. Eu tenho testemunho sobre isso. A gente, em 2021, eu estava aqui em Campinas, né, e Deus falou para mim assim: daqui a um mês volta pro sertão, né? E eu fiquei: meu Deus do céu, a gente tinha começado a namorar há pouco tempo, Débora disse: eu não quero namorar à distância. Eu disse: eita Jesus. E eu fui falar com ela, fui falar com o pastor Pereira, disse: pastor, eu preciso voltar. E disse: tá bom, vai. E tinha 12 líderes, eu falei com os 12 líderes, fui embora pro sertão, eu não sabia o que era que eu ia fazer, eu sabia que eu precisava. E foi incrível porque rapidamente consegui levantar parceiros e fui embora. E quando cheguei lá, passei nas comunidades e vi, Deus falou pra mim: você vai ficar nessas 2 comunidades auxiliando o pessoal. Tá bom. E uma dessas comunidades que eu fiquei, o casal que estava à frente lá, eles precisaram ir de forma urgente para São Paulo, porque os pais deles tinham contraído Covid. Então eles disseram: ó, fica aí à frente. Eu disse: tá bom, simbora. E eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu vi aquele trabalho, visita, e visitava sempre as mesmas casas, o mesmo povo. Eu disse: rapaz, a gente precisa focar em pessoas que queiram alguma coisa, né? A gente precisa ver quem são as pessoas de paz. Lembra Jesus falando? Sim. E eu disse: a gente precisa focar nas pessoas de paz. E eu e a outra menina que estava comigo, Carla, disse: Carla, vamos fazer discipulado com esse pessoal? Vamos. E a gente pegou a quarta-feira de manhã para fazer discipulado com eles. No primeiro dia, eu sempre gosto de começar falando sobre a importância da palavra, que a palavra é inspirada por Deus e útil para isso, para aquilo. Tá, eu comecei a falar, eu disse: abre aí a Bíblia de vocês, 2 Timóteo. E já 2 anos que esse pessoal vinha recebendo da palavra ali. E quando eu falei isso, eles ficaram olhando para mim, e uma delas olhou para mim e disse: mas João,
eu não sei abrir a Bíblia. E eu disse, peraí, calma. Quem aqui sabe abrir a Bíblia? Ninguém sabia abrir a Bíblia. E eu travei assim na hora, travei literalmente. E eu disse, não, gente, espera, vamos começar tudo do começo. Vamos começar tudo de novo. E eu peguei o quadro, fiz um desenho de 2 páginas. Eu disse, aqui está o nome do livro da Bíblia. Esse número grande é o chamado capítulo. Esse número pequeno é o chamado versículo. E não é que tenha 2 Timóteos na Bíblia, porque ela disse esse negócio de 2 Timóteos. Eu disse que não tem 2 não, só é um. É porque tem as cartas que foram escritas. Então essa é a primeira carta, essa é a segunda carta. E, gente, é incrível. Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Tem gente que nunca pegou numa Bíblia para ler, e às vezes tem a Bíblia em casa, tá lá aberto no Salmo, porque alguém abriu. E assim ficou. E assim ficou, e eles não sabem. Não sabem. E isso aí me ensinou muito, né? Porque às vezes a gente pensa, todo mundo já ouviu falar a palavra. E não é assim. Nem todo mundo sabe abrir uma Bíblia, nem todo mundo sabe quem é Jesus. Sabe quem é Jesus, porque a gente já ouviu também pessoas de, vocês sabem quem é Jesus? Já ouviram falar de Jesus? Não, nunca ouvi falar de Jesus. Então, e às vezes a gente pode pensar assim, mas como é que a gente vai alcançar esse povo, né? E por incrível que pareça, na grande maioria das nossas igrejas, a gente tem uma ponte para esse povo. Na grande maioria das nossas igrejas, a gente tem alguém sertanejo, com família sertaneja. É verdade. E que pode ser uma boa ponte para que esse povo seja alcançado. É verdade. Muito bom. Vocês percebem, assim, vocês que viveram, né? Já passaram tantos anos lá. O que é que pode ser o motivo porque eles são um povo menos evangelizado? Existe uma razão? A questão da mentalidade, né? A questão cultural a questão do catolicismo também cultural, a questão histórica a questão histórica mesmo, né? De tradicionalismo, né? Tradicionalismo, a questão da... Acho que é isso mesmo. E ao mesmo tempo, assim, onde é mais fácil de você viver? Numa cidade grande onde você tem acesso a tudo, ou numa cidade pequena onde você não tem acesso a nada, inclusive a água potável. É mais fácil você ir para uma cidade grande onde você tem acesso a tudo. Mas graças a Deus Deus tem mudado isso. E tem realmente colocado no coração de pessoas, de missionários, o povo sertanejo, esses povos minoritários ou segmentos né, menos evangelizados. E eu creio que essa é uma realidade que tem sido mudada. Mas é mais fácil as grandes igrejas, como a gente viu e ouviu isso, investirem em cantos que possa ter uma visibilidade maior do que em cantos onde não existe uma visibilidade. Mas como eu digo, graças a Deus por Deus. Eu acredito que tem muito mais de 10 mil, né, assentamentos. Hoje o IBGE fala de 10 mil assentamentos. Mas eu acredito que existam muito mais de 10 mil. Se a gente fala em Betânia, né, são 89 interiores. E vamos dizer que hoje são 6 interiores que foram alcançados. Né? Só ainda faltam 83. Só lá em Betânia, que é uma cidade no Piauí, tem 83 que ainda não foram alcançados. Imagina o Nordeste inteiro, que ainda não foram alcançados. Então, eu acredito que ainda faltam muito mais assentamentos ainda a serem alcançados. Então, realmente precisam muito mais assentamentos a serem visados, né? Precisam pessoas irem morar nesses lugares, né? Não somente igrejas serem presentes nesses lugares, só construírem igrejas nesses lugares, mas precisam pessoas mesmo abdicarem das suas vidas para estarem nesses lugares, para se fazerem parte dessas pessoas mesmo, desses povos, porque realmente, como a gente falou, tem lugares que o acesso é muito ruim. Só lá em Betânia, para você chegar, por exemplo, na Serrinha, são 2 horas de estrada, sobe, desce, de subida, de
buraco de pedra. Tem só que pra ser... ter ideia, época de chuva a gente não chega. Não chega. Na maioria das comunidades a gente não chega. Então tem rios que passam quando chuva chega. São muitas pedras, tem que ser carros 4x4. Então precisam mesmo de pessoas disponíveis para abdicar das suas vidas, para estarem presentes. Então se são 10 mil, né, vamos dizer assim, vamos supor, sejam 10 mil assentamentos, precisam de 10 mil famílias que abdiquem mesmo das suas vidas para estarem dedicando as suas vidas para essas populações, né, para esses assentamentos. Então quem é que vai? Eu creio assim, eu creio mesmo que nesses últimos dias corações sendo despertados para isso, entendeu? Independente de ser visto ou não. Porque infelizmente o coração do homem se inclina muito e a gente precisa sempre ter esse cuidado com isso, né? Pela inclinação do ser visto, pela inclinação de que, mas será que alguém vai me ver? Né? E a gente precisa saber que onde a gente estiver, Deus ele está nos vendo, né? E Deus ele está trazendo para a gente aquilo que a gente precisa. Betânia, por exemplo, não tinha presunto. Você pode pensar, é uma coisa simples, entendeu? Algo simples, e eu tô dando o exemplo do presunto porque é algo simples, e Betânia só tinha apresuntado e não era dos melhores, mas eu dizia para os meninos, rapaz, vocês perceberam que em 2019 chegou o presunto? E pode pensar algo pequeno, mas eu creio que a palavra está chegando, e porque a palavra chegou e a lei dos crentes chegou, esse lugar está sendo transformado e vai chegar a coisas muito melhores e maiores, porque a palavra chegou, e onde a palavra chega causa transformação, causa impacto. Então, independente de ser visto ou não, a gente precisa saber que Deus é Deus em qualquer lugar. E que se ninguém estiver nos vendo, Deus ele tá vendo a gente lá, né? Deus ele tá vendo a gente, vai trazer pra gente, vai trazer pra você que tá ouvindo tudo aquilo que você precisa pra estar em meio a esses povos. E Betânia era considerado, né, das cidades menos alcançadas no Brasil, e em 2010, e hoje não é mais. Amém. Glória a Deus. Porque a palavra chegou naquele lugar e hoje não é mais. E eu creio, né, que esses outros lugares estão sendo alcançados, porque pessoas estão sendo levantadas e a palavra está chegando. E o relógio bateu. Então, gente, a palavra chega. Foi impressionante que isso aqui voou. Eu já ia aqui assim, ó. Tem uma outra pergunta. Meu Deus. Não temos mais. Precisamos encerrar. Parte 2? Parte 2? Parte 2, oi, tudo bem? Fala, missionário. Lavei já.